Shalom, queridos, é uma alegria estar mais uma vez aqui ministrando uma breve reflexão. E a nossa reflexão é reflexões sobre Deus. Eu sou o apóstolo Albano, apóstolo da Igreja Batista Monte Sião de Hortolândia. Na semana passada nós concluímos fazendo uma declaração sobre Robert Bradford e falamos que ele foi um importante jornalista do século passado. E ele escreveu: eu declaro que esta coisa de Pai Celeste é um mito. Com base no conhecimento da vida, no mundo em que vivemos, ele diz, não é razoável acreditar em Deus. Existe um Pai Celestial que cuida eternamente seus filhos. Se trata da vazia sombra dos sonhos humanos. E por isso ele diz, eu não acredito em Deus. Queridos, a crença em Deus é geralmente aceita à luz da descoberta, diz ele, é infundada e insustentável. Sabe, não é somente ele que pensa nisso, existem milhares de pessoas que pensam como ele. À luz dessas declarações, eu disse, precisamos repensar a visão cristã acerca de Deus. É interessante que a Associação Americana para o Avanço do Ateísmo, ela ecoa as seguintes perguntas e respostas em sua declaração doutrinária. A pergunta é, quem é Deus? Deus é um personagem imaginário? Ele é um mito fictício vindo dos idólatras que diz ser ele o criador, sustentador de todas as coisas? Pergunta 2. Existe um só Deus verdadeiro? Não há lugar para Deus no universo? Ao ver esse tipo de publicação, eu creio que nós precisamos repensar a nossa perspectiva cristã acerca de Deus. As universidades estão saturando os jovens com as ideias de Friedrich Nietzsche, que diz o que nos distingue não é o que nós podemos fazer para redescobrir a Deus, mas reconhecer que aquilo que tem sido louvado e adorado como Deus não é divino, mas algo lamentável, absurdo e ofensivo. Que Deus tenha misericórdia daqueles que seguem esse tipo de ideologia. Não é apenas um erro, mas é um crime contra a vida. Ele diz, Deus não existe. Olha, quando vemos uma declaração como essa, eu creio que nós precisamos repensar a visão cristã acerca de Deus. Na sua casa, no seu lar, na sua família, na sua igreja, no seu grupo social, no seu WhatsApp, no seu meio de comunicação. Eu creio que nós precisamos repensar. Vendo os resultados de inquérito dado a professores e profissionais e vendo as seguintes percentagens, acho que precisamos repensar a nossa visão cristã acerca de Deus com muita seriedade. Escute algo. Entre os psicólogos, 86% dizem que são ateus. Entre os biólogos, 82% diz que são ateus. Entre os sociólogos, 81% dizem que são ateus. Entre os historiadores, 68% são ateus. Entre os físicos, 66% dizem que são ateus. À luz de um relatório como este, eu acho que nós precisamos repensar a visão cristã sobre Deus. Um astrônomo famoso disse as seguintes palavras: eu contemplei o céu com o meu telescópio e não encontrei nenhum Deus. Este ser não existe. À luz dessa declaração, eu digo que nós precisamos de uma declaração dogmática, bíblica, sobre a perspectiva cristã sobre Deus. Uma das religiões mais modernas dizem que há muitos deuses. E ele diz, e Adão é nosso Deus. Amigos, esta quantidade de distorções em relação à existência de Deus é em si um desafio para qualquer seguidor de Cristo. Sabemos que os nossos jovens e discípulos estão expostos a esta propaganda falsa e precisamos declarar nas alturas da terra a fé
que uma vez foi entregue aos santos, diz o Eterno em sua palavra. Deus existe e Ele é um ser pessoal, perfeitamente bom, que em seu santo amor Ele cria, sustenta e governa todas as coisas. Ele é o Criador do universo, Ele é o causador de todas as coisas, Ele é o Criador do homem, da sabedoria, Ele é um Redentor amoroso. A doutrina sobre Deus, ela é essencial para o progresso da ciência e é essencial para o bem-estar humano da humanidade. Agora, a ignorância sobre Deus vem afetando toda a humanidade a cada dia. Quem pode dizer sem medo de errar que os problemas da raça humana não estão ligados às ideias falsas a respeito de Deus? Olha, o apóstolo Paulo, após a sua conversão a Cristo, ele escreveu Romanos capítulo 1, verso 21. Aqui lemos que o homem tinha conhecimento da existência de Deus e dos seus atributos. No princípio, o homem tinha conhecimento e não ignorância acerca de Deus. Mas quando começou a duvidar de Deus, caiu da luz, caiu da sabedoria e ele entrou no mundo de uma obscuridade moral e mental. Eu diria que todos os males físicos e mental, espiritual e outros são resultados da recusa do homem de se apegar a Deus e a sua sabedoria. O homem, deixando a sabedoria e o conselho de Deus, ele regrediu à natureza decaída, professando-se sábio, tornou-se louco, como está escrito em Romanos, capítulo 1, verso 22. No livro de Salmos, lemos 2 vezes a seguinte declaração: ó insensato no seu coração, diz não a Deus. Sabe, o insensato no seu coração diz não a Deus. Ainda há sensatez no seu coração? Ou a insensatez já aboliu a sensatez da tua vida, da tua alma e do teu coração? O insensato diz no seu coração não a Deus. Deus não existe. O Salmo número 14, verso 1, Salmo 53, verso 1. A pessoa que tenta se convencer que não existe um Deus pessoal, não faz porque tem prova que Deus não existe. A palavra insensato aqui no hebraico é Nabal. Eu vou repetir. A palavra insensato usado aqui é Nabal. E Nabal significa depravação moral e não ignorância. Uma coisa é ignorância, outra coisa é depravação moral. A palavra insensato no hebraico é Nabal e significa depravação moral e não ignorância. Nabal é o personagem do mesmo nome no Velho Testamento. Parece ser tido esse tipo de pessoa. Está lá em 1 Samuel 25, 25. Nabal é uma pessoa em tese que não nega que Deus exista, mas em sua ação não há lugar para Deus. Ele vive sua vida de acordo com a sua própria conveniência, como se Deus não existisse. É um ateísmo que não começa na cabeça, é um ateísmo que está impregnado dentro do coração. Quando o coração orgulhoso se recusa a se render diante do Deus poderoso, acaba negando a existência de Deus. Olha, negar a Deus é pura tolice. Negar a Deus de nossos pensamentos é o cúmulo que uma pessoa pode cometer. A insensatez trata do auge do pecado, desejar que Deus não exista. É como um louco tentando provar a inexistência do fogo. Tentando provar, ele coloca a sua mão nele para ver se não queima. Simplesmente porque ele não acredite que o fogo exista. Deixa eu dizer algo para você.
Um milionário chinês, ao visitar a Inglaterra, ele deliciou com o microscópio que lhe mostraram. Ele nunca tinha visto um microscópio em sua vida. Quando alguém lhe permitiu olhar através de suas lentes, esse milionário chinês ficou surpreso com o que ele contemplou. Então ele comprou um microscópio para si e voou para a China. Até que um dia ele decidiu examinar um pequeno grão de arroz que tinha sido acabado de colher e que estava tratando para fazer a sua janta. E para o seu horror, ele descobriu que havia milhões de seres vivos no seu arroz. E como fazia parte de suas crenças não comer nada que tivesse vida animal, então o que ele deveria fazer? Ele adorava arroz. Ele comia arroz todos os dias. Arroz era a sua comida favorita. Ele encontrou uma só solução. O que ele fez? Ele pegou o microscópio de grande valor que havia pago, quebrou em pedaços. Por quê? Por que, apóstolo? Porque ele se sentiu ofendido com este microscópio. O microscópio mostrou a ele que havia micróbios no arroz. Os micróbios no arroz não faziam nenhum mal a ele. Mas como ele viu os micróbios vivos através do seu microscópio, ele se indignou com o microscópio a ponto de quebrá-lo. Alguém diria que isto é um absurdo? Sim, muitos diriam. Mas, meus amigos, essa atitude do homem, desse milionário chinês, em relação ao microscópio, tem sido a mesma atitude do homem em relação a Deus. Essas pessoas não querem aceitar a realidade da existência de Deus e a horrível possibilidade de encarar um julgamento no qual terão que prestar contas de seus horríveis pecados, forçam a negar a existência de Deus. Então eles passam a negar que Deus não existe. E seu ato denominam-se ateus. Quando o chinês destruiu o microscópio, ele não destruiu os micróbios do arroz. Ele apenas deixou de ver a maior realidade da sua vida. A pergunta para você é: quem é Deus? Sabe, se você é um ateu, é muito fácil justificar os seus pecados e suas carnalidades. Deus não existe, por isso eu posso mentir, não tem ninguém que julga. Posso matar, roubar, defraudar, aprontar, porque não tem ninguém que me julgue. Sabe, quando eu tiro Deus do centro da minha vida, eu me torno um insensato, um louco, vivendo nesta terra, pregando o mais absurdo ensino para as pessoas. Deus é o Criador do céu e da terra, e é com Ele que um dia vamos encontrar nas mansões celestiais. Se você tem vivido até hoje sem conhecer a Deus, pare tudo e comece não quebrar o aparelho, mas comece a olhar com a visão correta e entender quem criou tudo isso. É um Deus poderoso que reina e habita dentro do meu coração. Deus abençoe. Foi um prazer estar com você nesta segunda semana. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Um beijo no coração do seu amigo e apóstolo Roberto Albano, falando sobre reflexões sobre Deus.